é que vai funcionar? Nós vamos ter aqui 4 especialistas sobre Bolsa de Valores e vai ser aqui um momento interativo, ou seja, nós vamos ter aqui o Henrique Tomé, que é o fundador da Trade Value e também é analista de mercados financeiros, que vai moderar esta conversa. E depois vamos ter aqui outros 3 especialistas sobre a área, o André Temudo, o João Laves e também o Gonçalo Ribeirinho, que esteve aqui connosco, e vai ser um momento de partilha, ou seja, o Henrique, que vai estar aqui a moderar, vai fazendo questões aqui aos nossos 3 especialistas e vocês vão poder também fazer todas as vossas perguntas sobre este tema de Bolsa de Valores. Portanto, vamos ter aqui estes especialistas, temos o João Lages, que é o cofundador da Limpid, a Limpid, que é uma startup que promete alavancar aqui a transformação digital no mundo financeiro. Também o André Temudo, gestor da BlackRock Ibéria, que também vai nos trazer aqui a sua expertise, e nós vamos ter aqui nestes sofás super confortáveis os nossos 4 oradores. Portanto, eu peço uma grande salva de palmas para o Henrique, para o André, João e Gonçalo. Teste. Muito bom dia a todos. Vamos então aqui ter um pouco de um Q&A com o André da BlackRock, como já apresentámos, e também aqui com o Gonçalo e com o João. Se calhar começava por ti, André. Queres fazer só uma pequena apresentação? Fantástico. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Parabéns. É fantástico ver este poder de convocatória no Algarve, com 30 graus lá fora. Portanto, parabéns a vocês em aguentarem aqui estoicamente, mas eu acho que o tema é realmente muitíssimo interessante. Apenas como contexto, o meu nome é André Temudo, está no ecrã. Sou responsável do negócio da BlackRock para Portugal e responsável da distribuição de produtos da BlackRock em Portugal e Espanha. E eu acho que gostava também, primeiro que tudo, a perguntar, se puderem levantar as mãos, quem é que conhece a BlackRock ou sabe o que é que a BlackRock faz? Fantástico. Eu acho que 15% levantaram a mão, ou 20% do que eu consegui ver aqui. Portanto, se calhar agora vou dar uma explicação aos outros 80% e às pessoas que estão em casa que se calhar também não sabem. A BlackRock é atualmente a maior gestora de fundos de investimento do mundo. Nós gerimos, ou a BlackRock gera à volta do mundo, mais coisa, menos coisa, como 10,6 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Quando falo trilhões, estou a dizer a nomenclatura americana, em termos europeus é bilhões, mas para que tenham uma ideia, é um bocado esse o volume de negócios. Nenhum desse dinheiro é nosso, portanto, a soma desses 10,6 trilhões de dólares é a somatório dos investimentos individuais de vocês que tiverem dinheiro connosco, de instituições muito grandes, seguradoras, fundos de pensões e por aí fora, que também têm connosco. Portanto, o nosso único objetivo é tentar dar uma melhor experiência financeira e aumentar, obviamente, o património das pessoas que investem nos nossos produtos. E isto é BlackRock em termos muito genéricos. E eu diria apenas uma coisa, Henrique, se eu puder. Há 2 tipos de produtos que nós vendemos, digamos assim, 2 grandes famílias de produtos. Fundos de investimento, portanto, são fundos que se dedicam a construir carteiras de investimento selecionando ações, obrigações e superar um índice de referência, um benchmark. Portanto, há uma gestão ativa de convicção. E depois temos tudo o que é a parte de indexação, onde estão os ETFs e produtos similares a ETFs que nós também distribuímos. Para terem um bocado a ideia, 1/3 dos nossos ativos, dos 10,6 trilhões de dólares, está nesta família de produtos, em produtos de gestão ativa, e 2/3 está em indexação, em ETFs e outros produtos similares. Portanto, eu acho que é importante também perceber qual é a divisão em termos de produtos que nós temos e como é que nós operamos. Não temos, infelizmente, ainda escritório em Portugal, mas desde Madrid, que é onde eu vivo e onde temos o escritório de Ibéria, tento estar cá em Portugal todas as semanas, para falar precisamente com investidores individuais, como os que estão aqui, e também grandes instituições portuguesas que compram os nossos produtos. Muito bom. Então, se calhar, começava com a primeira pergunta que tenho para fazer. Como tu disseste, a BlackRock é uma, ou é, das maiores gestoras de ativos do mundo
E, obviamente, que os clientes têm muita procura por ETFs, sobretudo de S&P e Nasdaq, tanto os mais comuns. Mas eu gostava de saber se vocês sentem que há uma procura por outro tipo de setores ou mesmo geografias que acho que com o tempo tem vindo a aumentar. Claro. A resposta curta é sim. Há pessoas a diversificar as carteiras para além do investimento típico, core, do S&P 500, do Nasdaq, ou seja, a Bolsa Americana, tipicamente. Eu diria que se calhar cerca de 40% dos ETFs que existem no mundo, a exposição que eles têm é precisamente a Bolsa Americana. Portanto, por definição, é uma classe de ativo que ganha muito interesse por parte dos investidores, por várias razões. Há bocado ouvi a conferência ou a sessão da Inês, onde falava um bocado de o que é que aconteceria se eu tivesse investido 10 mil euros em 30 anos, quanto dinheiro é que eu poderia ter. E a verdade é que o S&P 500, a longo prazo, torna-se quase impossível de bater. É um índice muitíssimo abrangente, diversificado e que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. Portanto, é um índice muito forte, muito bom, onde tipicamente é a primeira porta de entrada do investidor. Isso é uma das razões do êxito do S&P 500. Outra razão do nosso ETF S&P 500, que é o nosso maior ETF já agora, é também o preço. Para que tenham uma ideia, a comissão que a BlackRock cobra aos investidores que compram o nosso ETF varia entre 0,04% a 0,07%. Depende do ETF, que nós temos duas versões. Mas 0,07% são 70 cêntimos por ano por cada 1.000 euros investidos. Portanto, é muito fácil, barato, acessível, transparente investir num ETF como o S&P 500. Basicamente, eu estou a pagar 70 cêntimos por cada 1.000 euros ao ano para ter acesso às 500 maiores companhias dos Estados Unidos e, obviamente, muitas delas as maiores companhias do mundo naquilo que fazem. Isso é outro fator a favor do S&P 500. Agora bem, apesar de que seja um investimento core de uma carteira, onde está uma grande assignação de ativos, cada vez mais os investidores gostam de criar uma estratégia com investimentos satélite, que podem variar, é uma posição mais estática, mas varia consoante o sabor do mercado. Por exemplo, desde há 2 anos, vimos muitos investidores a entrarem no nosso ETF de semicondutores, com todo o boom da inteligência artificial, com todo o boom de companhias como a NVIDIA e outras, e, portanto, vimos muitas entradas nesses ETFs. Também, com políticas de taxas de juros atuais, e há um ano ainda era mais drástico, porque ainda não tinham descido taxas de juros, bom, a Fed ainda não desceu, mas o BCE já anunciou a segunda descida, fez sentido para os investidores garantirem uma taxa, quando compravam ETFs de obrigações, mais alta e consideravam um bom investimento. Portanto, vimos muitas entradas em ETFs de obrigações, principalmente europeias, no ano passado. Eu diria que isso são investimentos mais satélite, onde cada vez mais os investidores estão a posicionar. Depois eu diria que houve, em 2020 e 2021, muita apetência por investidores em ETFs temáticos. ETFs que investem num tema em concreto, que pode ser temas desde semicondutor é um tema, diria eu, mas é mais setorial, mas temas como envelhecimento da população. E o que vai fazer o ETF é precisamente investir naquelas empresas que se possam beneficiar do envelhecimento da população, tais como campos de golfe, cruzeiros, hotéis, hospitais, serviços de médicos, por aí fora. Isso também foi uma ideia muito em voga, principalmente na altura do Covid, houve uma apetência maior dos investidores por adotarem estes investimentos mais satélites em investimentos temáticos. Depois houve também um boom em 2021 de investimento sustentável, que eu acho que falaremos depois, e as razões que vêm de trás dessa lógica de investimento. Mas eu diria que, apesar da diversificação que os investidores tomam, o investimento core é normalmente, quase sempre, ligado, se não diretamente, muito indiretamente, ao S&P 500 e à fortaleza da economia americana. E só para acabar, se calhar, Henrique, que eu acho que também, um bocado o que eu estava a dizer, e agradecer a vossa presença, eu acho fantástico estar todos aqui. Apenas um dado que eu gosto de dar, em Portugal, atualmente,
há 182 mil milhões de euros parados em depósitos ou em liquidez no banco. Ou seja, há 182 mil milhões de euros que estão a ser corroídos pela inflação que nós temos hoje em dia. Se juntarmos a isso às preocupações que obviamente que todos temos sobre a segurança social, terei reforma ou não terei daqui a 30 anos, acho que faz com que nós todos aqui e lá em casa tenhamos esta urgência em entender melhor o porquê dos investimentos, porque é que faz sentido e de facto os números estão à vista. Não só aqui, mas obviamente o número de contas abertas todos os meses, não só em bancos tradicionais como em plataformas de investimento como a XTB. Muito obrigado, André. Muito obrigado. De facto, os portugueses continuam a confiar muito o dinheiro nos bancos e, apesar de, tal como vocês e mais uns quantos, tendem aqui a mudar um pouco essa tendência, mas continuamos a ter uma taxa muito elevada nos depósitos à ordem. Ainda por falar em investimentos alternativos, se calhar agora passava aqui para o João, em primeiro lugar, para explicares um bocadinho melhor o que é a Limpid e depois também para responderes aqui à minha pergunta de como é que os investidores olham para os investimentos alternativos, como relógios, malas, cavalos até. Sim, sim. Antes de mais, é um prazer estar aqui a falar para uma plateia tão completa como esta, quando sabemos que em Portugal o tema de investimentos às vezes é visto um bocado com maus olhos, por isso é espetacular estar aqui. Só com um bocado de background, eu trabalhei mais de 5 anos na banca tradicional, tanto em Lisboa como em Madrid, e depois apareceu aqui uma oportunidade para criar a Limpid, que é uma plataforma que fracionaliza e tokeniza ativos de investimento alternativo. E investimentos alternativos podem ser cavalos, pode ser arte, pode ser relógios de luxo, malas de luxo, pode ser cripto também, um dos ativos alternativos, e aquilo que nós fazemos, ou o valor que nós adicionamos, é deixar qualquer pessoa com apenas, por exemplo, 30, 40, 50 euros, entrar num ativo ou participar num ativo que, por norma, tenha um price tag de 1 milhão de euros, como é, por exemplo, o caso dos cavalos de competição. Ou seja, nós mais ou menos que democratizamos o acesso a este tipo de ativos que, por norma, não se encontram assim noutras plataformas. E depois a pergunta era... Tinha-te perguntado como é que os investidores olham para os investimentos alternativos. Sentes que tem muita procura? Qual é que é dos ativos que vocês oferecem? Quais é que têm mais procura? E o porquê da procura também? Sim, ainda é um bocado um mercado de nicho, ou seja, quando falamos em investir num cavalo, por exemplo, que acho que é assim o ativo mais exótico que temos na plataforma. Quando falamos em investir num cavalo, conseguimos perceber que é um ativo de nicho. Ainda existe pouca informação acerca deste mercado, mas por vezes estamos a falar de valores, de ganhos neste tipo de ativo que podem ascender a 70% em 4 meses. Claro que é preciso sempre perceber que com o nível de retorno que dá este tipo de ativos também vem um nível elevado de risco. Ou seja, existe um nível de risco muito elevado neste tipo de ativos e por isso é que a maior parte dos investidores que procuram estes ativos é mais numa ótica de diversificar as suas carteiras. Por exemplo, têm 80% ou 70% ali alocado num SP500 e depois procuram uns ativos assim mais arriscados, como é o caso dos cavalos, para diversificar a carteira e expor-se um bocadinho mais ao risco. E o tipo de investidor que, por norma, procurava estes investimentos era aquilo que se chama um high net worth individual. Pessoas que têm uma fortuna muito grande e que se podem dar ao luxo, digamos assim, de pôr 1 milhão de euros num cavalo e depois tratar da gestão, alimentar o cavalo, contratar alguém que vá treinar esse cavalo, que o ponha em competições, que só assim é que ele valoriza, não é? E também voar o cavalo para outros países, tudo isso tem um custo, ou seja, a gestão é muito onerosa, digamos assim. E este tipo de investidores era normalmente o investidor que andava à procura disto, high net worth individuals. Claro que, também segundo um relatório da Bloomberg, que saiu há pouco tempo, 94% da geração millennial e Gen Z agora procuram este tipo de investimentos ativamente. Ou seja, está a começar agora a crescer
a procura por este tipo de ativos, collectibles, relógios, malas de luxo, cavalos, cripto, etc, etc. Tudo isto ainda está um bocado em fase embrionária, mas a verdade é que vemos já uma procura ascendente deste tipo de ativos. Muito, muito interessante, sem dúvida. Gonçalo, ainda há pouco estavas a falar, e falaste muito bem, mas investir não se trata apenas de ETFs, pois não? E o que eu te queria perguntar é, para quem, obviamente nem todos temos a mesma disponibilidade de tempo, nem todos temos o mesmo grau de conhecimento, mas quem procura um pouco mais do que a rentabilidade standard, portanto mais do que os 10%, para quem procura atingir o tal alfa, tanto se fala, que recomendações é que tu deixarias? Bem, isso é uma excelente pergunta porque toda a minha palestra foi a falar sobre a possibilidade de superar o mercado, superar estes retornos. E o André disse muito bem que é difícil e eu trago também esse termo difícil para aqui para cima da mesa por 3 razões. E é quase como se fosse uma tríade dos investimentos em ações individuais. Se vocês não têm tempo, se vocês não têm conhecimento, se vocês não têm nem sequer gosto, uma destas falhas, destas características a falhar, então vocês não podem investir em ações individuais. Porque, olhando para o termo tempo, e como o Henrique referiu, é preciso ter tempo para uma primeira análise, como aquela que eu vim aqui mostrar-vos, é preciso tempo para acompanhar os resultados trimestrais, porque não é só fazer uma primeira análise e depois deixar lá flutuar a ação. Porque há um estudo que o Warren Buffett trouxe para cima de uma das suas conferências anuais, da Berkshire Hathaway, mais ou menos há 2, 3 anos, e ele disse assim, olhem estas empresas, o top 10 de empresas do S&P 500 há 20, 30 anos atrás. Estão a ver aqui alguma que exista hoje no top 10? Não existe nenhuma, elas saíram todas. Portanto, há que acompanhar as empresas. E para isso é preciso tempo. Tempo, primeira análise, tempo, resultados trimestrais, são obrigadas as empresas, e tempo também para seguir aquelas notícias, claro que temos de filtrar num mundo com várias fake news dentro destas empresas, há que filtrar também, daí conhecer muito bem a empresa, há que filtrar estas notícias. Depois o conhecimento. Lá está, eu quando falei de termos académicos, de que é preciso um maior risco para um maior retorno, eu tenho a filosofia ao contrário. Ou seja, eu preciso de aceitar menos risco para ter mais retorno. Por 2 motivos. Porque eu vou conhecer muito bem a empresa, é a mesma coisa do que eu em Black Friday eu fazer uma pesquisa a fundo daquele eletrodoméstico ou daquele telemóvel ou daquele computador antes de o comprar, efetivamente. Portanto, nós vamos saber que aquele telemóvel vai dar para as nossas necessidades. Assim como sabemos que aquela empresa vai dar para as nossas necessidades de retorno ou aquilo que são as nossas necessidades de, como eu falei, naquele filtro de pirâmide, não sei se lembram, as nossas áreas de competência. Portanto, vocês precisam ter conhecimento por causa disso mesmo. Precisam ter conhecimento para analisar empresas, aquilo passo a passo, porque sem isso vocês não vão conseguir, de jeito nenhum, analisar de forma racional e assertiva aquelas empresas, pelo menos daqueles pontos que eu vos passei hoje na palestra. Depois, ter gosto. Se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem conhecimento, mas não tiverem gosto, é uma coisa só de eu quero porque quero maiores retornos, para atingir a minha liberdade financeira mais cedo. Mas se não tiverem gosto, o que é que se vai criar aí? Inércia. Porque sim, vocês podem ter conhecimento e vocês podem ter tempo, mas se não tiverem gosto, vocês chegam à altura, à hora H, para analisar os resultados trimestrais ou analisar o mercado ou aquela indústria onde a vossa empresa está inserida. Vocês não quero, deixem isso para amanhã. E quando deixem isso para amanhã deixam isso para a semana. E quando vão a ver, têm 3 relatórios trimestrais para trás para ler. E o que é que aconteceu? Passou 9 meses, e o que é que aconteceu nesses 9 meses? Ou a possibilidade de acontecer, que é a empresa pode perder fundamentos. E, portanto, eu diria, respondendo agora diretamente à tua pergunta, Henrique, eu diria que para quem quer investimentos alternativos, ou neste caso, ativos alternativos para além dos ETFs, e quer tem interesse em superar o mercado, tem que ter estas 3 características em conta. E não pode falhar nenhuma.
Falaste em gosto, tempo e conhecimento. Mas eu gostava de perguntar outra coisa, que é, vamos imaginar que eu tenho um portfólio e eu quero criar um portfólio ajustado àquilo que são as minhas necessidades. Nós possivelmente conhecemos todos aqui o Rei Dalio e é muito popular o seu portfólio, All Weather, portanto, todas as estações. Basicamente tem em conta todas as estações do ano, na medida que tem em conta todos os ciclos de mercado. Momentos de fortes subidas, de alguma estagnação e momentos de queda. Para ti, o que é que para um investidor comum, em que não tenha muito tempo, não tenha eventualmente conhecimento e gosto, mas que não tenha muito tempo, qual é que para ti é um portfólio ideal? O André vai gostar da minha resposta. Portanto, são ETFs. Portanto, como eu disse, desta triade dos investimentos em ações, se vocês falham em tempo, também isso é um ponto crucial para dar tudo errado. Porque não vão ter tempo para acompanhar a empresa. E, nesse caso, os ETFs, para aquelas pessoas que querem, aceitam, lá está, todos os ativos que estamos aqui a abordar, todos eles têm volatilidade. Portanto, vocês, primeiramente, têm que aceitar essa volatilidade. Claro que algumas ações, a nível de beta, a nível de volatilidade, face ao S&P 500, é muito maior. Portanto, vocês podem ir para ações e dizer assim, eu aceito esta volatilidade porque tenho 20, 30 anos pela frente. E como a Inês colocou aqui na sua palestra, e muito bem, tentem ver, nos últimos 20 anos, ou neste caso, nos últimos 150 anos, tentem ver se vocês perderam dinheiro num período de tempo de 20 anos. Não perderam. Zero probabilidade de perderem dinheiro num período de 20 anos. Um estudo que se alargou nos últimos 150 anos do S&P 500. Portanto, tem aí uma excelente e diria eu não diria única, porque temos aqui também uma outra pessoa a falar de ativos alternativos, mas para 90%, isto um bocadinho a citar o Warren Buffett, para mais 90% da população de todo o mundo, acho que os ETFs dão perfeitamente para aquilo que são os vossos objetivos. Obrigado, Gonçalo, pela publicidade aos ETFs e à nossa plataforma iShares, que é a plataforma de ETFs da BlackRock. Eu só acrescentaria uma coisa, se calhar. Em termos de veículos, completamente de acordo. É um veículo transparente, fácil de perceber, barato. E se falamos em investimentos a 30 anos, pagar 7 pontos básicos ou 0,07 é completamente diferente de pagar 1% ao ano. Portanto, acho que isso é muito fundamental no ETF. A diversificação que dá um ETF automática. Eu, com 5 euros, consigo comprar um ETF que representa as maiores companhias do mundo, o MSCI World. Com 5 euros, estou diversificado em mais de 2.300 companhias. Desde o meu sofá, com um clique no telemóvel. É impressionante. Há pergunta, desculpa agora estar-me a meter um bocado, mas já agora fazemos um bocado de debate, sobre onde é que se pode investir. Não só em termos de veículos, mas o que eu noto é que cada vez que eu falo com investidores particulares, como os que estamos aqui, como nós, cada vez mais eu acho que os investidores dividem o seu planeamento financeiro em horizontes ou em objetivos de investimento. E o outro dia estava a falar com uma pessoa que me dizia, não, eu tenho isto dividido da seguinte maneira, 25% é para a universidade do meu filho, outros 25% é para um carro daqui a 5 anos, outros 25% é pagar ao banco, a casa, e portanto é a 30 anos. Portanto, cada objetivo tem um período temporal diferente e, portanto, cada parte deste bolo vai ter uma assignação de ativos diferentes. Aqueles que têm mais tempo para conseguir ou para rentabilizar, se calhar vão investir mais em ações. Aqueles que é mais imediato, porque eu sei que daqui a 2 anos vou ter que fazer um pagamento grande porque tenho um carro para pagar, ou leasing, o que é que seja, se calhar vai investir em classes de ativos muito mais conservadoras, como obrigações. Portanto, eu acho que depende um bocado qual é o objetivo, e cada um de nós tem vários objetivos, qual é o objetivo que nós temos em mente e adequar ao prazo e ao horizonte temporal essa assignação ótima. É impossível para nós aqui respondermos a cada um o que é que deveria ser a assignação ideal, mas eu diria que é mais com base nos objetivos que cada um tenha e com o horizonte que tem. Obrigado pela resposta dos dois, acho que os dois estiveram impecáveis. João, tu que continuas, portanto, um pouco ao lado da parte dos mercados capitais, portanto, mais ligado até ao Web3, da forma como garantem o veículo de investimento aos investidores. Porquê cavalos? Cavalos, qual é que é o motivo por trás dos cavalos? Antes de mais, deixa-me só dar aqui uma breve nota. Para mim, também um portfólio ideal tem que ter para aí 60% ou 80% de um ETF, de um SP500, ok?
sem dúvida alguma. Aquilo que depois dá para adicionar ao portfólio é ali uns 20%, 10% de produtos de alto risco, como é o caso dos investimentos alternativos. Porquê cavalos? Bem, primeiro porque, que eu saiba, e fiz uma pesquisa bastante intensa, não existe nenhuma plataforma que permita as pessoas investir neste tipo de ativos. Depois, porque quando descobrimos o mercado que era, dissemos, isto aqui é super interessante, mas mais interessante ainda era dar a oportunidade de mais gente participar nesse mercado. Porque é um mercado, para já, muito opaco, muito reservado a high net worth individuals, desculpem-me o estrangeirismo, reservado basicamente a pessoal que tenha mesmo muito capital, e nós o que queremos é trazer esse mercado para o mercado retail, ou seja, qualquer pessoa com 30, 40, 50 euros poder investir. Além disso, é um mercado que pode ter muito risco, mas os retornos que tem, eu tenho aqui um exemplo perfeito, que nós tokenizamos e fracionalizamos um cavalo que se chamava Doriano, e ele participava numa competição que era da Longines, e em 4 meses foi vendido. Ou seja, em 4 meses os investidores que entraram na venda inicial deste cavalo na plataforma tiveram um retorno de 70% em 4 meses. Claro que isto aqui, mais uma vez, não quer dizer que o próximo cavalo tenha exatamente o mesmo retorno, é só um exemplo que estou a dar. Ou seja, é um mercado líquido no sentido em que existe mais procura do que oferta. Ou seja, isto é uma coisa que nós vemos neste mercado, é que existe muito mais procura do que oferta. E normalmente o exit destes investimentos são pessoas super ou hipercapitalizadas. Estamos a falar da filha do Armancio Ortega, dono da Zara, estamos a falar da filha do Bruce Springsteen, estamos a falar de pessoal que pagar 5 milhões ou 1 milhão por um cavalo, para eles não é praticamente nada. Ou seja, é um mercado que facilmente se faz negócio lá. Agora, existia e existe ainda o problema da gestão do cavalo. E uma coisa que nós fazemos para alinhar os incentivos é, nós apenas tokenizamos e fracionalizamos, vamos imaginar 20% deste cavalo, porque assim os incentivos para treinar o cavalo, os incentivos para levá-lo a competições e para depois tratar do exit continuam da parte do cavaleiro ou do dono maioritário do cavalo. Não, desculpem estar a comentar cada... Eu estou completamente de acordo com a aproximação de há que ter investimentos alternativos em carteira e desde o ponto de vista da BlackRock, nós não investimos, ainda não investimos em cavalos, se calhar diretamente, mas sim está a crescer muito na BlackRock tudo o que é investimentos alternativos. O que é que são investimentos alternativos para a BlackRock? À parte tudo o que acabas de comentar, mas é ligando um bocado a um comentário que fizeste há bocado também, Gonçalo, sobre o número de empresas cotadas. Se não me engano, eram 58 mil empresas que saíram no teu gráfico. Se há 58 mil empresas no mundo cotadas, significa que há milhões de empresas que não são cotadas. Porque só em Portugal deve haver mais de 58 mil cafés. Portanto, isso é uma empresa privada. Hoje em dia, um investidor de retalho como nós tem possibilidade de investir em projetos ou em empresas privadas, empresas que ainda não fizeram o seu IPO e não estão cotadas. Isso era uma coisa que há 10 anos era impossível. Só havia 2 tipos de instituições que podiam fazer este tipo de investimentos. Grandes fundos de pensões e grandes seguradoras. A partir de 2016 houve uma democratização também deste tipo de ativos. E hoje em dia, grande parte do que nós fazemos também na BlackRock é precisamente ter fundos de private equity, de infraestruturas e de coisas que não estão cotadas. Podem ser autoestradas, podem ser hospitais, pode ser o TikTok, que nós temos algum investimento no TikTok, pode ser qualquer empresa que vocês pensem que seja ainda detida por alguns acionistas, mas que não está cotada em bolsa. Há algum problema aqui, que é a falta de escrutínio que existe nestas empresas. Como o Gonçalo disse bem, qualquer empresa do S&P 500 tem que reportar obrigatoriamente resultados trimestralmente. Uma empresa privada é como o dono quiser. E, portanto, analisar empresas do mercado privado, empresas não cotadas, é ainda mais complicado do que os dias, horas, semanas que são precisos para analisar uma empresa pública, ou seja, uma empresa cotada. Portanto, esta tendência de combinar investimentos públicos, ou seja, cotados, com investimentos alternativos, sejam eles private equity, infraestruturas, ou cavalos, ou relógios,
é uma tendência que cada vez mais os investidores estão a prestar atenção porque diversifica o portfólio. Tipicamente são bens que sobem ou descem de preço de uma maneira antagónica ou contrária a investimentos de mercado dos mercados públicos. Portanto, ajuda a equilibrar e a dar estabilidade à carteira. Apenas essa. Obrigado pelo comentário adicional. Bem, agora tenho uma pergunta para os três. Portanto, vão ter que responder um de cada vez, mas o mercado está constantemente a mudar e, como nós sabemos, as tendências vão mudando com o tempo. Agora temos muito a tendência da inteligência artificial, tivemos também os semicondutores. Na pandemia tivemos muito ESG, que o André, se quiser, pode aprofundar um bocadinho melhor. Na parte dos cavalos, certamente que também devemos ter tendências, alturas em que se procura mais. E na parte da alocação de capital para o portfólio, também deverá haver ativos que fazem mais sentido ter a dado momento, mas não ter no longo prazo. Isto é uma pergunta para os três, não sei quem é que quer responder primeiro. Do Gonçalo, se calhar. Como é que vocês gerem estas situações? No meu caso, para fazer a gestão individual do portfólio, claro que, como eu disse, é preciso tempo até para analisar não só as empresas individuais, mas também as tendências do mercado. E como eu disse num dos últimos slides, há essas tendências, por exemplo, de indústria. O Henrique referiu muito bem, o AI é uma delas, e obviamente que eu tento ter sempre em conta isso nos meus investimentos. Um exemplo muito prático. Dentro do portfólio que vocês viram, dentro daquelas 10 empresas que eu tenho alocadas ao meu portfólio de investimentos, eu diria que 3, 4 delas são muito faladas em termos de inteligência artificial. E, obviamente, estando por trás do acontecimento, acompanhando a evolução da indústria da inteligência artificial e como é que ela vai afetar, tanto positivamente como negativamente, as minhas ações no portfólio, isso vai-me ajudar também a perceber se aquelas empresas se estão a adaptar. Vamos imaginar, a Microsoft, a Google, a Amazon, estão todas elas, e muitas outras, estão todas elas a aplicar inteligência artificial. Não só pelo serviço que elas comercializam, os produtos que elas comercializam, mas também internamente. Ou seja, melhorar processo interno faz parte também do tema inteligência artificial. A Google, a Amazon e a Microsoft são 3 exemplos fundamentais para o que eu estou a falar, de empresas que reduziram a sua força de trabalho e aumentaram substancialmente aquilo que foram o seu dinheiro das operações. Portanto, isso faz parte. Atenção, eu com isto não estou a dizer que eu vou diretamente às indústrias que estão na moda e vou investir nas empresas que estão dentro dessa indústria. Não, de todo. E eu quero acompanhar o mercado para ver se as empresas atualmente que tenho no meu portfólio, que outrora, quando da minha primeira análise, eram boas empresas, se vão continuar boas empresas. Portanto, isto não é muito... Estou-me a desviar um bocadinho da pergunta, mas isto não é muito... O que é que eu vou fazer com empresas novas, comprar empresas novas dentro destas indústrias, mas sim, se dentro destas indústrias que estão a ser criadas e a alavancarem imensos lucros com novas empresas a serem criadas dentro destas indústrias, o que é que as minhas empresas estão a fazer? Será que elas estão a adaptar? Será que elas estão a aproveitar, não diria o hype, mas sim a performance de uma nova indústria que está a surgir? E é isso que eu tenho feito nos últimos 2 anos, diria eu, desde o lançamento do ChatGPT. Tenho feito uma análise profunda também como é que estas novas indústrias se vão comportar dentro das minhas empresas, para eu fazer a decisão final. Será que eu agora vou vender, porque fundamentalmente já não faz sentido, porque elas não se adaptaram, e tudo é um custo de oportunidade, não é? Não quer dizer que elas deixam de ser más empresas, mas existe uma outra melhor. Portanto, tudo é custo de oportunidade. E eu diria que é assim que eu faço a gestão do meu portfólio. Bem, eu acho que hypes vão sempre existir, não é? Cripto, AI, vão sempre existir tendências novas. Por isso, se olharmos um bocado para o valor fundamental do ativo e se tivermos um espaço temporal de investimento, digamos, de 5 a 10 anos, por norma, as coisas correm bem. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que
por exemplo, investir numa obra de arte, claro que é preciso fazer a parte de due diligence, é preciso perceber quem é o artista, se ainda tem, eu vou dizer aqui uma coisa um bocado esquisita, mas se ainda tem muitos anos de vida, porque normalmente é assim que funciona o mercado de arte, não é? Se o artista morre, então há escassez no mercado. Se fizermos a nossa due diligence, eu estou a falar mais na área de investimentos alternativos, claro. Se fizermos a nossa due diligence e olharmos a um espaço de 5 a 10 anos, por norma temos um retorno positivo. E é mais ou menos isso que nós queremos oferecer às pessoas com a Limpid. É mesmo essa vontade de não ter que fazer a gestão nem due diligence deste tipo de ativos, mas que possam na mesma participar na sua possível valorização. E, como eu vejo, existem sempre hypes, mas o valor fundamental para nós é o que dita se o produto vai para a plataforma ou não. E depois, existe sempre um espaço temporal que temos de estar cientes, que é entre 5 a 10 anos de investimento em que não vamos poder tocar naquilo. Claro que agora, com a abertura de, vou dizer aqui outra vez um estrangeirismo, pools de liquidez, conseguimos abrir também trading para este tipo de ativos e então conseguimos que as pessoas possam sair do seu investimento a qualquer hora. Mas não é esse o objetivo final, ou seja, o objetivo final é investir naquele ativo, seja cavalos, seja arte, seja malas de senhora da Hermes, seja Rolex, e, eventualmente, esperar 5 anos pela valorização do ativo, porque dados históricos assim o mostram, que tem uma valorização positiva ao longo desses anos. Se eu me lembro da pergunta, não era? Repete, não, era do hype e como é que nós vemos e analisamos? No teu contexto, eu estava a falar na altura da pandemia, houve muito hype à volta do ESG, das práticas de sustentabilidade, que levantavam até na altura alguma controvérsia, porque, por exemplo, empresas como a Tesla têm um score de ESG muito baixo e depois temos empresas, por exemplo, algumas petrolíferas que têm ESG altos. Portanto, como é que vês esta tendência? Achas que ainda é uma tendência? Achas que já se extinguiu? Acho que o mundo caminha para uma descarbonização. Acho que estamos a experienciar agora, ou a dar os passos para uma transformação energética. Acho que houve um hype. Não acho que houve algumas companhias que estavam sobrevalorizadas, ou seja, estavam a ser cotadas muito caro para aquilo que estavam a fazer. Mas, como tudo na vida, aqui a questão é analisar bem as empresas. Será que vale a pena ou não? O que é a tónica de trás, que é a transição energética, eu não tenho dúvidas que dentro de 20, 30, 50, 100 anos vai-se queimar muito menos combustíveis fósseis do que se está a queimar agora. Não tenho dúvidas. Agora, o que a BlackRock diz é, e olha para isto de um ponto de vista puramente capitalista. Como disse há bocado, a nossa função é apenas uma. É gerar maiores retornos para os investidores que investem connosco. E se eu, de um ponto de vista capitalista, perceber que se a empresa A mudar o seu modelo de negócio, adaptar, for mais limpo, porque consegue, se calhar, financiamento mais barato, porque emite green bonds, por exemplo, portanto, consegue pedir empréstimos mais baratos por ter um rating, um scoring melhor, tipicamente essa empresa vai apresentar menos custos, melhores resultados e vai-se transpor em preço. Quem ganha? O investidor. Portanto, é este o ponto que nós achamos que vale a pena. Há várias estimativas, mas até 2050... e nós estamos praticamente num ponto intermédio entre 2000 e 2025, 2025 para 2050. Portanto, a proximidade de 2050 está praticamente igual do que foi o ano 2000. Eu acho que toda a gente se lembra de que passou o ano 2000. Está quase aí a chegar. Não falta tanto tempo. E quando nós dizemos que vamos ser net zero em 2050, não quer dizer que no dia 1 de janeiro de 2050 ninguém queima combustíveis fósseis. Não. É uma tendência, é uma ideia, é um objetivo. E é para lá, e há metas nesse sentido. Mas, para cumprirmos com esse objetivo, calculamos que entre 125 trilhões de dólares, há estimativas que apontam para 300 trilhões de dólares, que têm que ser investidos na economia hoje, agora, nos próximos 26 anos, para chegar a esse objetivo em 2050.
125 trilhões de dólares é muito dinheiro em 25 anos. Nós estimamos que tenham que ser investidos 4 trilhões por ano até 2050. Estão a ser investidos 1. O ritmo vai ter que acelerar. E depois eu acho que há 3 forças que ajudam a que esta tendência continue. Uma, a regulatória. Se ninguém nos obriga, nós não vamos comprar carros elétricos. E se ninguém nos dá benefícios financeiros, nós também não vamos comprar carros elétricos. Mas o primeiro é a regulação. E os países hoje em dia obrigam determinadas companhias a fazer determinados tipos de investimento. Senão fecham as portas. Portanto, por obrigação, o mercado vai se ter que adaptar porque a regulação está a apertar cada vez mais. Eu dou o meu exemplo em Madrid. Eu em Madrid, se tiver um carro com mais de X anos, com uma matrícula, um autocolante a dizer C, eu não posso entrar no centro de Madrid. Carros com mais de 15 anos não podem estacionar em Madrid. Portanto, há uma regulação. Portanto, ou mudo e adapto, ou então perdi um bocado o comboio. O segundo tema é o tema financeiro. À parte de me obrigarem, me compensa financeiramente ter um carro elétrico. Quando isso acontecer, e hoje em dia o carro elétrico mais barato já é mais barato do que o carro a gasolina mais barato, portanto, o carro mais barato do mercado é um carro elétrico, e quando isso acontecer, que já está a começar a acontecer, eu se calhar penso 2 vezes, porque é que eu vou comprar um carro a 15 mil euros se tenho um elétrico a 12 mil? Obviamente que há várias coisas aqui. Mas, portanto, se financeiramente me compensar, acho que também dá um impulso a esta adoção. E, por último, são forças mais societárias. Para quem tem filhos, netos, sobrinhos, mas pessoas mais novas, eles são completamente diferentes a comportar-se do que eu era, pelo menos, há 42 anos atrás. Eles já têm uma consciência de garrafas de plástico, o que é o plástico, o lixo, a reciclagem. Eu ainda hoje tenho um bocado de dificuldade em saber o que é o amarelo, o azul, o verde. Eles sabem aquilo de cor. Portanto, há diferenças na sociedade que eu acho que são visíveis e que nos permite afirmar daqui a 30 anos o mundo vai estar diferente. Daqui a 10 anos o mundo vai estar diferente. Há 10 anos atrás não havia quase Teslas no mercado. Hoje em dia é o carro mais vendido. E, portanto, se soubermos identificar quais as empresas que se podem beneficiar desta mudança, seguramente serão aquelas empresas que nós queremos ter em carteira para dar maior rentabilidade aos investidores. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, João. Obrigado, Gonçalo. E obrigado a todos por terem aqui assistido. Muito obrigada pelos vossos insights valiosos sobre Bolsa de Valores e tantos outros temas que falámos aqui. Obrigada aos 4. Podem-se deixar ficar aqui comigo. Vamos ter agora a nossa pausa de almoço. Peço a todos para estarem aqui às 2h20 para não atrasarmos muito. Quem tem o menu snack de almoço, é só darem a vossa senha ali atrás, ao pé dos stands. Quem tem os bilhetes VIPs e especiais tem o espaço de almoço, o restaurante VIP, atrás dos lugares de estacionamento. Portanto, aproveitem para conversarem uns com os outros, trocarem ideias, falarem também com os nossos palestrantes. Até já! Obrigada!